apaga tudo. Que isso, amor? Olá, pessoal! Para a aula de hoje, eu separei um material para vocês estudarem, um vídeo para assistirem, então vocês vão me ver menos por aqui. Vocês pediram para trazer questões do dia a dia na obra, então eu lembrei de um ponto muito importante que acontece com muita frequência. Você recebe o projeto de estruturas ou você faz o projeto de estruturas e aí chega na obra. A equipe de campo pergunta para o engenheiro ou para a engenheira, para o engenheiro de campo ou para o calculista, qual que vai ser o método anticorrosão para ser utilizado nessa estrutura? O que que a gente faz? Qual tinta que eu uso aqui? Como essa é uma disciplina que a gente fala sobre o aço, essa é a hora de você aprender sobre esse assunto para não passar essa vergonha lá na obra. E olha, eu conheço muitos colegas que já passaram por essa situação. Não tinham nem ideia de como começar a procurar essa resposta. Então a gente viu sobre os perfis, depois a gente vai dimensionar e adotar qual perfil que a gente vai utilizar numa determinada circunstância, mas vai sempre surgir essa questão. E como que a gente faz contra a corrosão? Qual que é o melhor tratamento para ser utilizado nessa estrutura metálica? Eu vou pintar? Qual tinta que eu uso? O que que, o que que a gente deve fazer? Vocês já ouviram falar sobre tintas, diferentes tipos de pintura, aplicação, primer, galvanização? O que significa tudo isso e como você vai adotar o que deve ser feito na sua obra? Então, na aula de hoje, a gente vai percorrer esse caminho. O nosso tema principal vai ser a durabilidade do aço, e para isso a gente precisa falar um pouquinho sobre alguns processos contra a corrosão do aço. Quais tipos de proteção eu posso utilizar? Então a gente entra aqui na questão de pintura e galvanização. Com isso, eu consigo entender como funciona e qual a relação entre a corrosão e o meio ambiente. Esses 4 pontos, eles estão muito bem apresentados no material que foi elaborado pelo CBCA e é um vídeo que eu trouxe aqui para vocês. O CBCA é o Centro Brasileiro da Construção em Aço. Eles têm uma série de vídeos lá no canal do YouTube e eles são voltados para a formação acadêmica. Então, eu recomendo muito vocês incluírem isso aí na sua listinha de séries para assistir quando vocês estiverem estudando. Esse vídeo, ele trata sobre a proteção do aço, fala da pintura. E aqui, reparem como que você vai escolher a tinta na sua obra. Fala também da galvanização, que é um método mais elaborado, mais custoso, usado aí em obras de maior porte. O vídeo ele também cita a relação entre corrosão e meio ambiente. E isso vai ser fundamental para a gente entender qual técnica que eu vou utilizar na minha obra. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre a proteção contra incêndio, que também é um assunto que merece muita atenção e está diretamente ligado aí com a questão de durabilidade do aço. Para então a gente seguir de acordo com esses pré-conceitos, essas pré-determinações e escolher aí a técnica ideal. Como uma segunda parte dessa aula, eu vou abordar as questões de propriedades geométricas. A gente vai utilizar essas propriedades geométricas e é bom você relembrar como que você já calculou isso no passado. Só para a gente entender quando que essas propriedades elas são importantes para a gente.
no dimensionamento das estruturas metálicas. Isso é muito característico do aço, porque não acontece uma preocupação tão grande em outros elementos estruturais, por questões construtivas. Como o aço, a gente tem aí formatos específicos, isso fica muito em evidência. Por outro lado, a gente utiliza muito as tabelas na hora de adotar um perfil. É muito provável que na sua obra você adote um perfil que ele já é comercializado. Então, nessas tabelas, nesses catálogos, você já viu que lá estão as propriedades geométricas do seu perfil, do perfil que está sendo oferecido por essa usina. Então, lá tem o momento de inércia, o raio de giração. Tudo isso você já aprendeu a calcular em outras disciplinas anteriores. Então, a gente não vai fazer de novo um exercício sobre isso, porque isso você já sabe. Eu só quero te mostrar quando que isso pode vir a ser útil para a gente aqui no dimensionamento das estruturas metálicas. Vamos assistir o vídeo, então, e boa aula! Olá! Como vai? O apoio ao desenvolvimento tecnológico é uma das mais importantes atividades do Centro Brasileiro da Construção em Aço. É pensando na formação acadêmica que o CBCA apresenta e disponibiliza esta série de videoaulas sobre os principais aspectos das construções em aço. Hoje vamos falar sobre a proteção das estruturas de aço contra a corrosão. É importante saber que não existem materiais de construção bons ou ruins. Cada material tem um conjunto de características próprias que precisa ser respeitado no momento da escolha e da aplicação. As falhas causadas pelos materiais quase sempre são consequência de especificações incorretas, aplicações inadequadas ou ausência de manutenção ao longo da sua vida útil. Escolher uma opção de menor custo sem conhecer suas características e limitações pode trazer sérias consequências para o projeto. Mas o que você acha que influencia na corrosão de uma estrutura de aço? Acho que aço não ferruja, acho que não. A tecnologia de anticorrosão está evoluindo bastante. Acho que tem alguma coisa para controlar isso, mas eu não acho que eu demoraria muito tempo para ele enferrujar, se ele enferrujasse. A durabilidade de uma estrutura de aço depende de um conjunto de fatores. A estrutura será montada próximo à orla marinha ou no interior seco do Brasil? Qual sistema de proteção é mais adequado para cada ambiente? Eles são normatizados? O projeto permite a captura e retenção da água de chuva? Haverá soldagem em campo? Um galpão projetado para estocar alimentos embalados está sendo utilizado para estocar fertilizantes químicos a granel? A manutenção da estrutura está sendo feita no tempo correto? Para saber responder a essas perguntas, é preciso primeiro entender o que é corrosão, como ela acontece e como pode ser controlada. Na corrosão atmosférica, o aço estrutural interage com o ambiente composto de água, oxigênio, dióxido de enxofre, fluoretos, entre outros, gerando a ferrugem. Essa interação, aos poucos, leva ao consumo metálico. As exigências de proteção nos ambientes internos à estrutura, como a pintura, são muito menores do que em situações externas, em que a estrutura fica exposta à chuva e à deposição de agentes agressivos. O controle da corrosão é feito através da aplicação de um sistema de proteção capaz de suportar a agressividade do ambiente onde a estrutura será montada. Vamos entender cada um desses aspectos. De acordo com a norma ISO 9223, os ambientes são classificados em 5 categorias de agressividade: muito baixa agressividade, média agressividade, alta agressividade, muito alta agressividade industrial e muito alta agressividade marinha. Mas como medir a agressividade de um ambiente? A agressividade de uma atmosfera pode ser facilmente estimada. Basta compará-la com os ambientes típicos descritos em cada uma dessas categorias. Vamos ver alguns exemplos? Um ambiente classificado como C2 geralmente apresenta baixo nível de poluição.
A maior parte das áreas rurais é classificada desta forma. Já as áreas urbanas e industriais com poluição moderada por dióxido de enxofre são classificadas como C3. As capitais brasileiras distantes do litoral se enquadram nessa categoria. Existem várias formas de proteger as estruturas de aço contra a corrosão. As duas principais são a pintura e a galvanização a quente. A pintura é o meio mais utilizado na proteção das estruturas de aço. Para que a pintura tenha um bom desempenho, é necessário que a superfície da estrutura seja preparada de modo adequado. Materiais como pós, gorduras, óleos, combustíveis, graxas, ferrugem e outros resíduos devem ser removidos da superfície para que não impeçam contato direto entre o aço e a tinta. Aumentar a rugosidade da superfície amplia a superfície de contato entre o metal e a tinta, melhorando a aderência. A rugosidade necessária está ligada à espessura da camada seca. A norma ISO 85001-1 qualifica os padrões de limpeza utilizados no meio técnico. Padrão ST3 descreve a limpeza mecânica executada com escovas rotativas, pneumáticas ou elétricas. Chamado de jato ao metal quase branco, o padrão SA2,5 deixa a superfície livre de óleo, graxa, carepa, ferrugem, resíduos de ferrugem e tinta. Pelo menos 95% da área deve estar isenta de resíduos visíveis. Os tipos de tinta mais importantes para a proteção do aço carbono são classificados pelo tipo de resina. Conhecidas como esmaltes sintéticos, as tintas alquídicas são tintas de secagem ao ar. Elas não resistem ao molhamento constante, a meios alcalinos ou à imersão em água. As tintas epoxídicas são tintas bicomponentes de secagem ao ar. Elas são mais impermeáveis e mais resistentes aos agentes químicos do que as tintas alquídicas. Compostas por bicomponentes, as tintas poliuretânicas são bastante resistentes ao intemperismo. São indicadas para a pintura de acabamento em estruturas expostas ao tempo. De preferência, todas as tintas do sistema devem pertencer ao mesmo fabricante para minimizar a possibilidade de defeitos, como a delaminação, também chamado de descolamento. A norma ISO 12944 dígito 5 fornece um conjunto de tabelas com sistemas de pintura adequados a ambientes de diferentes agressividades. Vamos conhecer agora outro sistema de proteção de estruturas de aço contra a corrosão. A galvanização a quente, também chamada de galvanização a fogo, é um processo de aplicação de revestimentos de zinco a componentes de aço ou ferro fundido. Por ser um processo simples, a galvanização a fogo apresenta diversas vantagens em relação a outros métodos. Os custos de aplicação em fábrica da galvanização a fogo costumam ser mais competitivos do que os custos de aplicação de revestimentos que requerem mão de obra intensiva, como a pintura. Mesmo quando o seu custo inicial é maior do que o custo de aplicação de revestimentos alternativos, a galvanização a quente gera gastos menores com manutenção ao longo da vida útil da estrutura. Na maior parte dos ambientes rurais, a expectativa de vida de revestimentos galvanizados aplicados sobre componentes estruturais costuma ultrapassar os 40 anos. Em atmosferas de alta agressividade, como nos ambientes urbanos e costeiros, a expectativa varia entre 10 e 30 anos. O revestimento de sacrifício fornece proteção catódica às pequenas áreas de aço expostas à atmosfera, como poros e riscos. Diferentemente dos revestimentos orgânicos, essas pequenas áreas danificadas não necessitam de retoques e não sofrem corrosão. Galvanização a quente ou pintura? Não existe uma resposta certa. A proteção mais econômica depende de cada situação. Também é possível unir os dois sistemas, gerando sinergia entre as duas formas de proteção. Nesses casos, o tempo total de proteção é sempre maior que a soma dos tempos obtidos pelos dois sistemas usados individualmente.
Hoje em dia, existe uma grande variedade de técnicas de controle da corrosão. A maioria está associada à pintura, à galvanização a quente ou à utilização de aços patináveis. Revestir o aço com uma sobreespessura, também feita de aço, pode ser uma forma econômica de proteção. Esse método é frequentemente utilizado em estacas metálicas. Em ambientes externos ou úmidos, o detalhamento cuidadoso do projeto tem um papel fundamental no controle da corrosão das estruturas de aço. Essa é a forma mais segura e econômica de garantir que a estrutura atinja a sua vida útil. O projetista deve estar atento a alguns aspectos. Evite criar cavidades e frestas, onde a umidade e a sujeira possam ficar retidas. Se não tiver alternativa, utilize um selante para fechar a fresta, como o epoxídico, o poliuretânico ou o silicone. Feche as vigas caixão, exceto quando elas forem submetidas à galvanização a quente. A utilização de aços resistentes à corrosão atmosférica, os chamados aços patináveis, deve ser sempre considerada como parte integrante de um sistema de proteção contra a corrosão. Acesse o nosso site e procure pelo manual Projeto e Durabilidade, da série Manual de Construção em Aço. Lá você vai encontrar a descrição de boas práticas utilizadas no detalhamento de projetos. Até a próxima aula!